Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Videocast Rio Bravo dentro da série Mulheres na Liderança. Neste episódio, nós conversaremos com Maria Laura Babiquian, que é coach e especialista em ressignificar a maturidade feminina. Nesta ocasião, Maria Laura fala a respeito do caminho do encontro e destaca alguns pilares fundamentais para que a mulher possa exercer a sua vida de forma mais completa e de acordo com os seus objetivos. É o que você acompanha no videocast que começa logo a seguir. Maria Laura Babiquian, é um prazer tê-la aqui conosco em mais uma edição do videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada por el convite. Sinceramente me siento honrada de estar aquí. Y antes que nada gostaria agradecer a 3 mulheres que me introdujeron no mundo dos investimentos, a señora Mari de Thaler, que a través de ella conocí a María Elena Barrio de Woman Invest. Fue la que me fez mergulhar no mundo femenino dos investimentos y trazer un nuevo olhar para las empresas de investimentos en relación a mulher 45 a mais. Y hoy a Denise de Rio Bravo, que fue con quien eu conversé y fue la que me convidó para estar hoje aqui presente. Nós que agradecemos porque Mari foi nossa entrevistada, Maria Helena Valho também foi nossa entrevistada, Denise faz parte da equipe da Rio Bravo, do time Rio Bravo. Antes de eu falar sobre o caminho do encontro, eu queria que você me contasse como é que foi encontrar o caminho, quais foram as trilhas que você passou até chegar até aqui. Bem, antes que más nada, tengo 59 años, soy argentina, moro en São Paulo desde el año 2000, vine solo por 2 años y llevo 23 porque me encanté con Brasil, a pesar de que muchas veces los brasileños no saben reconocer todas las virtudes que este país puede ofrecer. Y personalmente, além de tener 3 carreras, una como profesora, una como design de interiores y otra como coach, eu fiz una transición de carrera a mis 50 años, en el 2014. Eu falo que 5 MBAs afectivos fueron los que marcaron mi camino y mi trayectoria profesional para estar hoy sentada aquí. O primera experiencia de ser expatriada, porque es una experiencia donde você tiene que hacer una transculturación y el poder de adaptación es una característica muy importante para que esto funcione. El haber tenido un filho prematuro y convivir con la incerteza de todo lo que significaba alguien con una posible dificultad y que no sabíamos con lo que nos íbamos a deparar. Una doença autoinmune que me acompaña diagnosticada desde el año 2006. Yo tengo a doença de Crohn, estuve 54 veces internada no Einstein y tengo el privilegio que durante 11 años o SUS me entregó un medicamento de alto costo cuando meu plano de saúde no me lo fornecía, sin ser brasilera, con residencia solamente permanente, y en donde cada mes que iba a retirarme un medicamento en Camburí a la farmacia de alto costo, tenía el privilegio de poder llegar de carro, acompañada, y veía a otras mujeres brasileras en donde no tenían esa posibilidad allí. Y llegaban, no sé si saben, la doença de Crohn muchas veces a pessoa usa fralda, muchas veces tiene esa cola en la frente, y ellas venían de micro, de ómnibus. Y yo me preguntaba cómo hacían, por a dor, por la incomodidad y todo más. Y decidí en ese momento que en algún momento yo iba a devolverle a Brasil lo que Brasil me había ofrecido. Porque para mí esos 11 años fueron una mudanza de vida, de relaciones afectivas, de pensar en proyectos nuevos profesionales, porque las doenças crónicas con el tiempo te van afastando, te van dejando fuera, por una serie de cosas que uno voy a traer hoy aquí porque no hay lugar. Después tuve un divorcio, el cual me enfrentó a una escuela errada mía de no querer estar informada, porque yo que, y ahí ya entramos en el mercado de investimento, ¿tá?
eu vengo de uma geração de mulheres em donde, em geral, o mundo das finanças familiares eram do homem, do pai, do provedor, do marido da casa. E a mulher era a executiva afectiva. E eu pongo executiva porque para as mulheres que vão escutar isto, o projeto família é um baita projeto. E elas são executivas desse projeto família. Muitas vezes, quando este casal se va a sentar en un mercado de investimentos, a pessoa que está do outro lado se dirige al homem. Porque es el hombre el que va a entender, porque es un lenguaje muy técnico y porque na verdade a mulher está quase invisível en esa reunión. Y eu traigo esto vinculado con meu MBA do divórcio porque eu deixava e não me dava conta que isso era uma escolha minha, deixar que o outro fizera. Y cuando me divorcié, tuve que comenzar a entender y asumir la responsabilidad de mi patrimonio y de mis finanzas. Y yo no estaba preparada. Y mi último MBA afectivo es, yo hoy tengo un filho con la misma doencia y es un grande desafío poder pasar para ese filho la esperanza, la actitud, la confianza de que a pesar de tener una dolencia crónica, uno puede construir lo que decide construir. Cuando en el año 2017, yo tenía la posibilidad de tener el diagnóstico de esclerosis múltiple y me estaban avaliando, yo estaba deitada en el sofá de mi casa y vino una de mis mejores amigas, Celia Frangioni, para decirme que por qué no creaba un canal para la mujer. Que aunque yo perdiera a movilidad, yo iba siempre a tener la cabeza lúcida y hasta el final ella me iba a acompañar en ese canal de YouTube para hablarle a las mujeres. Así comenzó el desafío en un momento muy difícil mío de pensar en un espacio para contenido para la mujer. No tenía esclerosis múltiple, era una consecuencia de una de las medicaciones biológicas que yo estaba tomando, se resolvió. Y en mayo del 2018 decidí, en la Librería Cultura do Shopping Iguatemi, en la sala Eva Hertz, abrir un espacio presencial en donde las mujeres de 15 en 15 días se desconectaran del fora para poder conectarse dentro de ese mundo que era la maturidad. Y así fue 2018, 19 y 2020, en donde la pandemia fez con que lo presencial se fechara, más que un mundo virtual apareciera. Y se abrió un mundo para el camino en donde debo reconocer que siempre, mucho desde el lugar de salud física, emocional y financiera, fue el objetivo del camino de encuentro. Por eso, si ustedes entran en el portal, las columnistas tienen a ver principalmente con la salud, porque es de donde yo traía mi vulnerabilidad. Entonces hay reumatologista, ginecologista, endocrinologista, dermato. Y quiero decir dermato porque mi primera dolencia autoinmune fue psoriasis. Después vino Crohn. Entonces, que a pesar de las dificultades que esta mujer pudiese tener, con una autoestima avalada, porque los 50 y la menopausa mexen con la mujer, con el cuerpo, con la relación de su físico, con el mercado profesional, que muchas veces estas mujeres de 50 años son demitidas hasta hace un tiempo, ¿tá? De 5 años para acá la cosa mudó, sus relaciones afectivas y dentro de lo que es el legado y el propósito, su patrimonio financiero y cómo ella quiere organizarse para tener una longevidad de calidad. Así todas las personas que han pasado dentro del camino, que no son de mi área, han traído contenido de excelencia para enriquecer a esa mujer. ¿Cuál es el objetivo? Hola, no sé si se va a ver, vamos a tentar, ¿tá? Vamos a dar un zoom a ese cartón, porque a imagen fala muito. Cuando tuve que crear un logo para el camino, podía haber buscado cualquier tipo de logo, ¿tá? Alguna cosa más en relación a lo femenino o a mis letras. Sin embargo, decidí hacer esa roda en donde hay 3 mujeres que le están extendiendo la mano a aquella mujer que se pueda sentir fuera de la roda. Y puedo hablar en primera persona que yo muchas veces me sentí fuera de la roda.
Mas eso no significa que hoje, quando eu venía en meu carro, pensaba, a pesar das internações, a pesar dos biológicos, a pesar do corticoide, a pesar do divórcio, a pesar do ninho vazio, porque tuve 2 filhos que se foram a estudar fora, consegui construir isto. E se eu posso transmitir algo para outras mulheres é acreditem. Porque eu acho que uma mulher, quando consigue ter uma estrutura interna de lo que ela é, ela vai poder conquistar lo que ela deseje ser. Tal vez por isso o Camino de Encontro e Maria Laura se han especializado na autoestima na maturidade. Porque mesmo para as finanças pessoais, uma mulher que não se siente merecedora, e gostaria de explicar, há uma grande diferença entre sentir-se reconhecida e sentir-se merecedora. Fala pra gente dessa diferença, Maria Laura. Muito importante. Uma mulher que depende da aprovação do outro, do olhar do outro, precisa do reconhecimento de que está fora. Uma mulher que se conhece, que sabe suas virtudes, sabe seus defeitos, conoce suas vulnerabilidades, ela se siente merecedora, não precisa da opinião de uma pessoa externa, porque ela sabe o recorrido que ela fez, a história de vida, a experiência e todo o que ela caminhou até este momento. Vou contar-lhes uma história muito interessante. Eu trabalhei casi 30 anos como decoradora de interiores e meu forte foi a casa dos expatriados. Meus filhos iam à escola americana, tinha acesso a famílias que chegavam de fora. E para mim sempre era muito importante resgatar a história, principalmente das crianças quando chegavam a um país novo. Porque um pouco voy a traer ese MBA de ser expatriada y voy a traer esto que hacía en el trabajo como decoradora de interiores. As casas contan la historia, as pessoas contam sua história. Se você não dá valor à sua história, seja com sucessos e seja com fracassos, porque tudo faz a la pessoa, dificilmente você pode ter uma identidade própria e você não consegue sentir-se merecedora, porque a primeira pessoa que não reconhece seu esforço é ela mesma. Então, quando eu fazia decoração das casas, eu sentava todos, mãe, pai, crianças, e pedia que cada um trazia alguma coisa. A criança trazia um boneco, ou uma manta, ou alguma coisa de sua infância, mientras esperava que chegara o container de fora para trazer as outras coisas, e manter e valorar essa história. É muito importante. Essas são umas coisas do que os expatriados sofrimos muito. Manter a identidade e estar permeável a lo novo, porque uno se tem que adaptar al mundo novo. Então, valorar a história e sentir-se merecedora. No momento que a mulher se siente merecedora, desde a instrução, a informação, o conteúdo, o lugar na sociedade, ela consegue aceitar que talvez para alguma coisa tenha que aprender. E olha que interessante o que hace Mariana Navalio. Eu acho brilhante o que ela faz. Ela reconhece que a mulher não tem informação, que precisa estar informada y crea Woman Invest. El mayor desafío era instruirlas para que ellas se pudieran sentar frente a cualquier institución de investimento, comprendieran, pudieran preguntar y se hicieran responsables de su patrimonio, no solo para mantenerlo, sino para hacerlo crecer. Olha o camino que hay hasta que esa mujer venga y se puede sentar en una empresa de investimentos. Si esa mujer no tiene una autoestima, no se siente merecedora, se siente culpable, porque tal vez el que construyó fueron los pais o fue un marido, no puede asumir la responsabilidad de sus investimentos. Entonces eso es muy importante que el mercado de investimento entienda. Y te voy a agregar una cosa más. Escuchen por favor con atención. 4.66 trillones de investimentos son de personas físicas no Brasil. El 23.6%, esto fue para Woman Invest do año pasado, ¿tá? Tal vez los números hayan crecido, mas vamos a pensar en septiembre 2022. El 23.6% son mujeres. Dentro de esa porcentaje, el 76% son mujeres 45 a más.
O sea, que 814 billones investidos por mulheres maduras están dentro do mercado de investimento brasileiro. No es menor. Entonces, entender a esa mujer, inspirar a esa mujer, instruir a esa mujer, pasó a ser um desafio. Maria Laura, você nomeia os desafios que você atravessou de MBAs. Conta pra gente um pouco dessa história, como é que isso se Você sabe que desenvolveu? quando eu comecei a falar de MBAs, eu tenho uma amiga, bueno, justamente Celia Frangioni, muito ecléctica e muito correcta, e me dizia, Maria Laura, está errado, porque MBAs são para as pessoas que fizeram uma carreira universitária. Dije, gente, eu aprendi muito mais com essas experiências que com minhas carreiras. Porque minha frustração, as carreiras não me las treinaram. Meus momentos mais duros, mais difíceis, a carreira não preencheu isso. O preencheu a experiência de vida. O preencheu el haber caído no poço, haber bebido a água do poço e com essa hidratação haber conseguido subir. Para mim, esses são meus maiores MBAs. Tem a ver com meus filhos, tem a ver com minhas relações afetivas, tem a ver com Maria Laura, com Maria Laura. ¿Sabes uma coisa que aprendi? Olha, era uma das vezes que estava internada, com meu anjo da guarda, que foi Flávio Steinburg, com quem me acompanhou e me acompanha para minha doença de Crohn, e minha reumato, a doutora Valdenice Cosermelli. Vocês têm noção do que sente uma pessoa com uma doença crônica quando fica fora da foto? Porque tem dor, ou porque não pode estar, ou porque não pode... Olha, meus filhos tinham que fazer uma coisa que se chama timeline, que era um timeline da família, para contar. Não havia fotos com Maria Laura. Porque havia vezes que Maria Laura não podia estar. Isso só te lo dá a experiência de vida. E de esse lugar era tal meu desejo de estar presente na vida de meus filhos que eu tinha que encontrar a forma. E eles iam a esquiar com o pai e eu não conseguia ir a esquiar. Porque uma das coisas que acontece com o Crohn é que te toma a articulação sacroiliaca. Mas eu fazia tudo para estar presente. E eu acho que essas são as coisas que te fazem sacar forças de lugares que a veces uno no imagina que tem. Entonces, hay cosas que de una mujer para una mujer, só uma mulher que vivió puede transmitir. Eso no tem precio. Y eso inspira a una mujer para decirle, olha, seja um problema econômico, seja um problema de saúde, seja uma falta de instrução, corra atrás. Corra atrás. E te desse uma coisa mais. Eu desejaria muito que o terceiro setor, que talvez também escute isto, pense que muitas vezes, quando o objetivo é as crianças, porque viste que sempre nas crianças, ou seja, en la filantropía o terceiro setor, as crianças, a educação, a saúde, pensem en la mulher. Porque nas comunidades, a que sustenta en el 80% das famílias é a mulher. E a mulher, se tem estrutura, se tem uma autoestima consolidada, se tem uma saúde cuidada, vai poder pensar em pegar a mão desse filho e levá-lo a uma escola, levá-lo a um reforço, levá-lo a uma vacina. Então, às vezes, nos ponemos muito a olhar nas crianças, mas talvez o passo previo seja na mãe. E isso é o que eu procuro. E eu vou encontrar. Vou encontrar a gente que acredite nisto e que apoie isto. Maria Laura, as mulheres que estão na liderança, seja de famílias vulneráveis, seja no comando de empresas, como é que elas lidam com as críticas, pensando nessa discussão que você apresentou para a gente a respeito de autoestima? Eu acho que ainda a mulher está muito vulnerável, principalmente no mercado das finanças e do investimento,
eu faz pouco tempo fui um evento onde do público te diria que o 90% era masculino e o 10% era executivas. Eu acho que isto está mudando, eu acho que de como a mulher se coloque, a mulher vai viver a crítica e vai saber ganhar cada vez mais seu espaço. Eu acho que não sou feminista, tampoco soy machista. Considero que el hombre y la mujer son un complemento. Un complemento. No hay uno encima y uno embaixo, tá? Y no hay uno mejor y uno peor, a meu punto de vista. Entonces, esa mujer que esté preparada y que esté segura, va a tomar esas críticas de una forma diferente. Tem, mas es muy importante. Cualquier crítica que llegue, si você consigue transformarla como una cosa constructiva, tómela. Porque no siempre las críticas son destructivas. Mas si es constructiva, faz alguna cosa. Genere movimiento. Genere una actitud de mudanza. Porque quedarse en la crítica y quejarse de la crítica no sirve. Es estar en una zona de conforto, que para mí es de desconforto, en donde no evoluir. Quedarse en eso da crítica nada más no ayuda. Es un grande desafío el noso como mujeres, tanto ejecutivas, vulnerables, profesionales o que for. Mas no podemos ficar paralizadas en la crítica. Tenemos que salir del lugar. Maria Laura, e a questão do etarismo, como é que isso pega no mercado financeiro que, de certa forma, tenta se renovar, não só no mercado financeiro, mas a gente está vendo também no âmbito da liderança empresarial de um modo geral? Eu acho que está mudando. Eu vou trazer algumas coisas que eu coloco muito nos meus podcasts, nas minhas palestras, nas lives, você sabe que depois da pandemia, se você vê LinkedIn, a búsqueda de profissionais 50 mais aumentou. Por quê? Porque a pandemia demonstrou que as pessoas com mais idade haviam, para decirlo de uma maneira, surfado melhor a onda da incerteza de todo o que nos aconteceu durante 2 anos que a gente mais jovem. Porque nós já veníamos de outras crises, de outras situações complexas en donde la incerteza había sido un convidado de honra no escenario. Entonces eu acho que ainda tem uma questão de etarismo, mas eu acho que está mudando e que están comenzando a valorar a experiencia, más que la edad, a experiencia, como capital, porque el escenario no es simple, ni interno en Brasil, ni externo. As pessoas de idade van a traer experiencias de otras fases o de otras etapas dos mercados que la gente joven va a tener que escuchar porque no tienen la experiencia. Pueden tener la teoría, pueden tener un MBA, pueden tener toda la tecnología a favor, mas la experiencia la trae a pessoa con edad. Isso está comenzando a pesar no mercado. Fala pra gente, então, dos pilares do caminho do encontro. De certa forma, você já adiantou isso, mas seria interessante apresentá-los de forma completa. Primeiro, eu considero que a mulher não tem idade, a mulher tem maturidade. Pode haver gente de 25 anos muito madura e gente de 60 anos muito imatura, tá? Então, isso vem um pouco vinculado a que o caminho do encontro começou focado no mundo da mulher 50 mais, apoyado en un pilar de autoconocimiento, porque yo acho que os 50 marcan un momento de turbulencia en la mujer, principalmente a menopausa, toda una cuestión de turbulencia hormonal, turbulencia afectiva, turbulencia profesional, y ella precisa hacer un mergulho y entender quién es ella en ese momento. ¿Por qué? Porque así ella ya venido de un mundo profesional, en donde el objetivo fue el crecimiento profesional. A los 50 ella ya está medianamente construida profesionalmente. Tal vez quiera una transición de carrera, mas ella ya ven con un histórico. Y puede permitirse el mergulhar y decir,
paralelamente voy a entender quién soy yo hoy en ese momento. Entonces, primer pilar, autoconocimiento, base. Segundo pilar, salud. ¿Por qué? El cuerpo es la casa da alma. Y este autoconocimiento, este mundo emocional, va a estar directamente vinculado con un mundo físico. Y ya sabemos que a palabra que nos dita se manifiesta no cuerpo. Entonces, primero la tiene que entender quién ella es, cómo ella está, cuáles son limites, cuáles son sus posibilidades, qué es lo que ella ya no quiere. Tiene que cuidar su salud, porque la salud va a reflejar cómo ella está. Después, tercer pilar, sus relaciones afectivas. O mundo mudó. La forma de vincularse mudó. Con los hijos, con un divorcio, con la búsqueda de una nueva relación, até con aplicativos de relacionamiento, que era una cosa de nuestra generación que no existía. Mas ella quiere voltar a hacer su vida afectiva. Entonces, tiene que, digamos, rever el mundo dos afectos. Ella tiene que ver a esos pais también, que están no final, y que va a tener que cuidar. Y no solo va a tener que cuidar por ser filia, porque también va a ser el ejemplo para cómo los filios la van a cuidar a ella en el futuro. Y por último, te diría que o legado y o propósito que tenga a ver con qué legado la quiere dejar afectivamente, moralmente y financieramente. Y ahí entra el propósito. Y ahí entran sus finanzas pessoais, ahí entra toda la instrucción que ella precisa tener desde la parte jurídica. Pues sabe que el 75% de las empresas familiares brasileras, el 75% de las empresas brasileras son familiares. Esa mujer, en algún momento, va a pasar por ese consejo de administración. Y la va a precisar entender, aprender y hacerse responsable de su patrimonio y de su lugar. Para eso, si ella no tiene una estructura boa, esqueleto, autoestima, si ella no tiene una relación con su cuerpo, que menopausa, 50 años, tiene alteraciones y es la vida, faz parte de la vida. Si ella no tiene una relación afectiva con esos hijos, con ese parcero, alineada con la necesidad actual, difícilmente va a poder llegar al último pilar. ¿Ves cómo todo es una construcción? Cómo todo es un camino. Y en esos 4 pilares se trabaja a mochila emocional de lo que la cargan a su vida, que tal vez ya no le pertenece, dos limites, las escolhas, y principalmente do medo y da culpa. La culpa es una característica muy fuerte del mundo femenino. Y além da culpa, la autoexigencia. Porque ella se vive comparando. Lida muy mal con saberse imperfecta. Y humana. Es humana. Y solo ella sabe el camino que la recorrió hasta ahora. ¿Por qué se va a comparar con otra? Los CPF son individuales, únicos, así como el DNA. De onde vem essa culpa? Vem da educação, muitas vezes de uma educação muito machista. Você sabe que en Brasil, hasta la década del 40, la mujer no podía abrir una cuenta bancaria si el marido no autorizaba. Entonces ella carga una cosa. Yo voy a traer ahora a Tati Nigro, que es con quien yo estoy haciendo ahora el desafío de Wave Woman, y es a prehistoria y a historia siempre se contó desde el hombre. Nunca se cuenta desde la mujer. No existe el personaje femenino, ainda. Ahora hay una antropóloga que está trayendo esto, y eso es para otro podcast. Entonces, ella no tiene un lugar. ¿Cómo se va a abrir un lugar? ¿Cómo va a ser para no sentir culpa de poder ocupar ese espacio? Y escuta una cosa más. Yo sentaría a 3 familias que ya hacen planificamiento financiero y les preguntaría si a mujer dentro del orçamento dijera: eu tenho 50 anos, fiz muito bem meu rol como mãe, meus filhos já têm seu próprio avô, meu ninho está vazio, eu quero refazer minha vida ou começar uma vida profissional e desejo empreender. E dentro deste orçamento, uma parte
del dinero da família vai ser para que eu quiera emprender. ¿Cómo sería? Porque para la escuela dos filhos hay, para escolher a faculdade hay, en muchos casos para que vaya a estudiar fora hay, para algún proyecto dos maridos hay, para trocar o carro, para a casa, para lo que for. ¿Hay lugar dentro de ese orçamento para que esa mujer sin culpa decida emprender o decida probar pudiendo salir bien o mal, tá? Porque muchas veces ella colocó de ese patrimonio construido familiar para los filhos, para un marido, sin saber el resultado. Él apoyaba y acreditaba. Ahora llega el momento de ella. Y gustaría preguntarle a la familia, ¿hay credibilidad? ¿Hay apoyo? Para pensar. Maria Laura, uma última pergunta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Uma mulher de 50 anos ou mais que está vendo esse videocast e nunca pensou em nenhum desses temas, muito menos ainda no caminho do encontro. Ainda é muito tarde para começar ou não? Nunca es tarde. Jamais. Jamais. Primero porque hoy los 50 de hoy son 50 novos. Y te voy a explicar rápidamente por qué. A ciência evoluiu muito no último siglo. Se você faz uma boa prevenção, você vai ter 20, 30 anos mais de vida. A vida que essa mulher quiera ter vai depender de lo que ela decida construir a partir de hoje. Nunca es tarde. Jamais es tarde. Ela tem que acreditar, primeiro en ela. E en ela para poder darse la oportunidade de provar. No importa o resultado. Eu vou fechar contándote lo siguiente. Cuando eu iba al primer encontro no caminho, que era en mayo del 2018, na porta estaba meu filho mais velho, que acababa de voltar ya de Babson, ele fez escola de empreendedorismo, y estaba parado na porta mientras eu esperaba el elevador, y Ignacio me dijo, mamá, ¿você sabe cuánto va a facturar con todo isto? Do caminho, das palestras, você já fez un planejamento? Dije, olha filho, para mí es tan importante hoje estar parada frente a 50 mulheres e ter a coragem de falar e acreditar no projeto que o retorno que me pueda trazer. Vencer o medo é a primeira coisa que uma mulher tem que ter para poder pensar em fazer algo diferente a partir de hoje. Medo, fora. Acreditar. Coragem. E tempo. Constância. Foco. É isso. Em qualquer momento se pode. Sempre se pode. Maria Laura Babiquian, foi um prazer tê-la aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada por la oportunidade de contar um pouquinho do mundo da maturidade e do caminho do encontro. Muito obrigada. E com isso, chegamos ao final de mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.